Nessa aula eu vou introduzir o conceito de namespaces. Eu vou começar com uma explicação bem clássica. Vamos imaginar que a gente esteja criando uma aplicação extremamente grande. O que a gente sabe é que nós não podemos escrever classes com nomes iguais. Isso geraria um fatal erro e o PHP me diria que eu estou redeclarando uma classe. Mas eu pedi para nós pensarmos eu pedi para a gente pensar que a gente está trabalhando com uma aplicação realmente grande. Então fica muito complicado mensurar isso. Criar tantos nomes diferentes, de modo que nenhum deles seja igual a outro já criado, mas que ao mesmo tempo ele referencie muito bem o que a classe faz dentro da aplicação. A gente já a gente sabe muito bem da orientação a objetos básica que a nomenclatura de classes ela não deve ser aleatória, ela deve seguir um contexto para que eu possa me localizar, entre aspas, dentro da aplicação. Ah, mas o que a gente via muitos nos aplicativos até agora era uma espécie de tag, onde eu tinha a explicação do que a classe fazia e depois o nome da classe em si. Por exemplo, eu tinha db underline conexão, ou eu tinha db underline crud, ou eu tinha db, enfim. Por esse tipo de tag db underline conexão, por exemplo, eu sabia que a classe conexão.php fazia alguma coisa relacionada a banco de dados, porque iniciava com o prefixo db. Ou eu também sabia que db underline crud fazia um crud para banco de dados, porque iniciava com a tag db. E aí eu poderia citar infinitos exemplos de tagueamento. Mas um grande problema nesse tipo de solução é que geralmente elas eram usadas para separar por nome de pastas. Então, se eu tiver infinitas pastas até chegar ao arquivo da classe, seriam infinitos nomes separados por underline. Seria pasta underline, pasta underline, pasta underline, pasta, até chegar ao nome do arquivo da classe. E isso deixa o nome da classe muito grande, o que também é um problema pelos princípios de refactoring. Daí então surgem as namespaces, que são na verdade um modo de trabalhar com nome de classes separando por lógicas de negócio, ou seja, separando o que elas fazem do nome da classe em si. E separando a funcionalidade da classe e o nome da classe em si usando namespaces, eu consigo agora resolver o problema de nomes iguais, do mesmo jeito que eu resolvia com underline, com tagueamento, mas agora sem criar nomes muito grandes, certo? As namespaces surgem no PHP a partir da versão 5.3 da linguagem, mas elas já eram usadas na programação como um todo em outras linguagens antes disso. Não é uma novidade do PHP introduzida na programação, nem nada. Mas o que são namespaces na verdade? Bom, em geral, namespace é um bloco onde nós setamos identificadores para as classes. Isso permite diferenciação entre as classes simplesmente pelo grupo em que essa classe está inserida. Então, o namespace é exatamente isso: é separar as classes entre grupos diferentes e aí nós podemos criar grupos da maneira que for conveniente na aplicação, seja por função daquele tipo de classe, seja por ordem de complexidade das classes, seja por dependência entre as classes, enfim, por infinitos motivos. Por exemplo, eu posso criar um grupo de classes que interagem com banco de dados e eu quero chamar esse grupo de DB. Então eu sei automaticamente que toda classe que fizer parte do grupo DB, essa classe então faz alguma coisa relacionada ao banco de dados. Ou eu poderia também criar um grupo de classes com um nome qualquer e definir
definir teoricamente, claro, definir que toda classe que participe daquele grupo pode haver então dependência entre essas classes. Eu digo dependência como uma classe dependendo da outra para funcionar. Se você não reconhece um problema nisso, fique tranquilo, porque nós vamos estudar dependências no capítulo de princípios de design de software e também quando a gente entrar em arquitetura de software e em vários outros capítulos também. Mas a ideia das namespaces é essa: criar grupos para separação de lógicas. E geralmente são usadas a separação por funcionalidade das classes. A gente via isso bastante na, na tagueamento lá por underline. Pasta, pasta, pasta. E aí eu separava as pastas por funcionalidade. Agora, a gente vai ver como se faz isso dentro do PHP. O modo de se declarar uma namespace é usando a palavra-chave namespace. E a gente deve usar essa palavra-chave logo no início do arquivo. Então, vou abrir o meu editor. Então vamos lá. Vou abrir a tag do PHP. Para eu categorizar um arquivo, entre aspas, vamos dizer assim, eu vou usar a palavra-chave namespace no início do arquivo, de preferência, e namespace, e aqui eu vou dar o nome do meu grupo, entre aspas. Então eu vou botar lá, namespace teste. Então eu criei um grupo chamado teste, namespace teste. Depois que eu defino uma namespace para um arquivo, eu digo que automaticamente todas as classes, funções ou constantes definidas nesse arquivo, elas vão estar prefixadas com essa namespace. E por isso, geralmente existem arquivos específicos para namespace, porque a namespace ela categoriza o arquivo inteiro. Então, se eu definir esse grupo para namespace, tudo dentro de um contexto de classe, função ou constante que estiver definido no corpo desse arquivo vai estar prefixada com o grupo teste, nesse exemplo, certo? Mas vamos criar um exemplo mais concreto disso. Digamos que eu queira criar um grupo de classes de automóveis, ou seja, podem ser carros, motos, entre outros. Para fazer isso, eu vou criar uma namespace chamada automóvel. Então vamos lá, vou apagar isso daqui e vou botar namespace automóvel. Então eu já criei um grupo chamado automóvel. E dentro desse grupo automóvel eu quero criar uma classe chamada carro, porque um carro é um automóvel, certo? Então eu posso botar dentro desse grupo. Então eu vou criar uma classe chamada carro e eu vou dar aqui para ela uma função, método qualquer. Andar. Eco andando. Muito bem. O que eu fiz aqui foi criar uma categoria automóvel e dentro dessa categoria automóvel eu gerei uma classe chamada carro. Essa classe carro tem um método andar. Para instanciar a classe carro, eu preciso agora usar isso em outro arquivo, porque se eu instanciasse nesse mesmo arquivo, eu não iria precisar a classe, eu não iria precisar acessar a classe pelo prefixo da namespace, já que a namespace ela caracteriza o arquivo inteiro. Então, dentro da própria categoria, vamos botar assim, eu vou falar assim só por fins didáticos mesmo, tá? Dentro da própria categoria automóvel, eu não preciso dizer que eu quero entrar na categoria automóvel, eu já estou aqui. Então, se eu fosse instanciar a classe carro por aqui, eu poderia botar tGoNew carro. Simplesmente assim. Isso vai funcionar, independente de eu estar dentro de uma categoria ou outra. Porque é aquilo que eu disse, a namespace ela categoriza o arquivo inteiro, até o final do arquivo. Então, eu não preciso acessar porque aqui eu já estou dentro, nesse exemplo. Então, para eu instanciar essa classe, eu vou precisar estar em um outro arquivo, e eu vou renomear esse arquivo para carro.php, e vou usar isso dentro de um index. E aí eu tenho que botar o nome certinho. Index, muito bem. Então, dentro de um arquivo index, eu vou botar aqui requirements carro.php.
Muito bem. A partir do momento que eu trago carro.php aqui para dentro e eu quero instanciar carro, agora eu preciso dizer que eu estou dentro da categoria automóvel, estou dentro da namespace automóvel, certo? Como essa classe carro ela está dentro da namespace automóvel, pelo PHP eu digo agora que essa classe ela não se chama mais carro, ela se chama automóvel carro, certo? E por uma questão de sintaxe da linguagem, eu digo que ela se chama automóvel barra carro. Ou seja, antigamente ela tinha o nome de carro. Agora ela tem o nome de automóvel barra carro. E essa barra aqui é opcional, mas enfim. Opcional não, a gente vai ver depois. Eu digo agora que ela não se chama mais carro, ela se chama automóvel barra, com essa barra invertida mesmo, separando o prefixo do nome da classe, ela se chama automóvel barra carro porque ela está dentro da categoria carro. Muito bem? Então, para eu instanciar essa classe carro, eu vou botar, por exemplo, C igual a new automóvel barra carro, certo? E aí eu posso trabalhar agora com a classe normalmente. Posso vir aqui, andar, e se eu executar isso, eu vou ter, é claro, aqui é C. Então, se eu executar isso, eu vou ter a minha classe funcionando normalmente. E bem, eu vou provar por que eu não posso, por que eu não consigo acessar a classe dentro da própria namespace usando a própria namespace. Bom, então eu vou jogar aqui no arquivo carro.php. Carro.php. Se eu tentasse dentro dessa própria classe criar t igual a new automóvel barra carro, e se eu fizer C, por exemplo, andar, eu vou trocar de navegador. Isso vai me gerar um fatal erro, porque vai dizer que a classe automóvel barra carro não existe. Por que aconteceu isso? Porque eu estou dentro da própria namespace. Então, dentro da própria namespace, o prefixo ele entra automaticamente. Então, aqui eu não estou buscando automóvel barra carro, eu estou buscando o prefixo automóvel barra o que eu quero, que eu botei automóvel barra carro. Então fica automóvel barra carro, certo? Então, está demonstrado por que isso não funciona. O que nós poderíamos fazer aqui para instanciar a classe dentro da própria namespace, mas ao mesmo tempo usando o prefixo da namespace, seria voltar para o contexto global, que é de onde partem todos os nomes de classes, funções constantes. E a gente pode fazer isso simplesmente começando o nome com uma barra aqui no início. Isso faz com que eu volte, vamos dizer assim, entre aspas, para raiz dos meus nomes. Então aqui eu fujo de toda e qualquer namespace. Aqui eu volto para a raiz dos nomes, entre aspas, claro. E aí eu entro na namespace automóvel novamente. Se eu fizer isso, isso daqui vai funcionar. Assim, a gente sai do escopo da namespace, que aqui eu estava dentro do contexto do escopo da namespace, e a gente volta para o chamado espaço global. Ou a gente pode dizer que nós fizemos uma classe com nome não qualificado, certo? A classe com nome qualificado seria eu jogar essa classe dentro de uma namespace. Aqui eu escapei da namespace. Um outro modo de definir uma namespace seria também dando um corpo a ela. Então eu vou tirar esse exemplo aqui e vou deixar pela index. Vou deixar aqui. Um outro exemplo um outro modo de criar namespace seria dar um corpo a ela, simplesmente com chaves. Então, dentro das chaves é que eu vou definir aquilo que eu quero para minha namespace. Muito bem, isso assim também é uma forma de se fazer. Se eu executar, vai funcionar do mesmo jeito, certo? Do mesmo modo que com o definido no início do arquivo normalmente. Só que um detalhe, deixa eu voltar aqui. Quando nós fazemos isso,
Quando eu dou um corpo para a minha namespace, eu digo que códigos livres eles não podem ser escritos fora do corpo da namespace. Códigos livres, eu digo, como funções, instâncias de objetos. Eu não poderia, por exemplo, vir aqui e dar um eco olá. Isso vai me gerar um erro. Por quê? Ele vai dizer que código não pode ser escrito fora da namespace. O que eu poderia definir fora da namespace seria apenas uma outra namespace, o corpo de uma outra namespace. Então eu poderia vir aqui namespace, sei lá, teste aqui, teste, e aqui definir uma outra classe. Isso aqui eu poderia fazer, não geraria erro. Até porque, sim, eu posso definir várias namespaces em um mesmo arquivo. Então eu posso botar, tirar essa chave aqui, voltar aqui, namespace automóvel, depois eu posso vir aqui namespace, teste e uma outra classe aqui, olá, isso vai funcionar. Eu vou dizer apenas que carro pertence ao automóvel e que olá pertence a teste por uma ordem de cima para baixo mesmo, certo? Porque, óbvio, o compilador ele vai lendo de cima para baixo. E outro detalhe é que nós poderíamos ter, claro, várias classes definidas na mesma namespace. Então, eu categorizei esse arquivo inteiro. Se eu escrever tantas classes quanto eu escrever aqui, essas classes vão estar na mesma namespace. Então, eu poderia botar moto, public function, andar. E eu poderia botar aqui um echo, moto andando. E aqui, carro andando. Se eu fizer isso, eu posso ver aqui, por exemplo, m igual a new, automóvel, moto. E m, andar. Isso vai exibir, vou até botar um echo. Um echo BR. Simplesmente porque eu sei que vai... para quebrar a linha aqui na hora de eu mostrar. Carro andando, moto andando. Certo? Ele executou os dois métodos. Ou nós poderíamos definir isso em arquivos diferentes. Por exemplo, pegar essa classe moto e definir isso em outro arquivo, mas com a mesma namespace. O mesmo nome de namespace ele pode ser usado em vários arquivos diferentes. Então eu poderia vir aqui, criar um arquivo moto.php e dentro desse arquivo moto usar a mesma namespace automóvel e aqui criar uma classe moto.php, andar, moto andando. Muito bem. Se eu usasse um recurrence, include, enfim, um recurrence moto.php, isso daqui também funcionaria normalmente, certo? O mesmo nome de namespace ele pode funcionar em arquivos diferentes. Agora vamos ver namespaces para constantes também. O que eu disse é que namespaces elas vão prefixar classes, funções e constantes. Para funções eu não preciso nem demonstrar. A ideia seria a mesma e... Bom, funções, certo? Estamos trabalhando numa ideia de orientação a objetos. Então, eu vou demonstrar para constantes também, porque a ideia ela é a mesma para as funções que eu não vou demonstrar. Mas eu vou excluir esse arquivo aqui, vou deixar carro, namespace. Bom, uma constante seria const, sei, velocidade. Estou criando uma constante fora de uma classe, estou criando uma constante qualquer, 100 km por hora. Tudo bem. Se aqui eu quisesse dar um eco em velocidade, perdão, seria automóvel barra velocidade. Exatamente porque eu estou dentro da namespace automóvel. Isso vai me exibir 100 km por hora. Isso também funcionaria para constantes de classes, da mesma forma. A diferença seria acessar o escopo da constante dentro da classe. Vamos ver isso. Eu poderia aqui, por exemplo, criar uma namespace, uma classe teste e uma constante nome, Mateus. Para acessar essa constante, carro.php, que não tem mais nada a ver com esse nome, mas enfim, echo automóvel barra teste, dois pontos, nome. Por quê?
automóvel barra teste. Por quê? Esse aqui agora é o novo nome do arquivo da classe, é o novo nome da classe, automóvel barra teste, porque eu estou dentro da namespace automóvel, e aí sim eu acesso a constante estaticamente. Quando uma classe está definida dentro de um contexto de namespace, o nome da classe ele passa a ser referenciado pelo nome completo, inclusive o prefixo da namespace, o prefixo do grupo ao qual ele está pertencendo agora, certo? Mas nós podemos definir também namespaces de subseção. Isso pode ser visto facilmente na própria definição da namespace. Então, aqui eu vou voltar aqui, por exemplo, para a minha classe carro. Vou deixar aqui. Na própria definição da namespace, eu posso definir uma outra categoria, por exemplo, carros, automóveis de solo. Então, o nome da minha classe agora ele seria, por exemplo, t igual a new automóvel barra solo barra o nome que eu botei aqui que foi carro. Esse agora é o novo nome da minha classe. Eu estou dentro da categoria automóvel e dentro da categoria automóvel eu estou dentro da categoria solo. Por que eu fiz isso? Porque eu poderia definir várias outras subcategorias para dentro da categoria automóvel, certo? Quando a gente faz isso, esse tipo de subcategoria, a gente pode definir automóveis que andam no solo, no ar, na água, por exemplo, e nós teríamos então uma categoria chamada de automóvel, onde nós poderíamos criar classes direto dentro dela. Poderia ter uma classe automóvel barra, enfim, uma classe abstrata, por exemplo, um nível alto, mais alto, ou subcategorias, que nesse exemplo seria o solo, o ar ou a água, certo? Eu poderia definir automóveis de solo com um carro vermelho, sei lá, as marcas de carro aqui, por exemplo, certo? Agora, imagine que nós tenhamos que usar infinitas classes e essas infinitas classes elas estejam definidas com uma mesma namespace. A gente pode trazer essa namespace em comum para um contexto atual do runtime usando o operador use. Vamos ver isso em código. Eu tenho um arquivo carro.php, namespace automóvel, vou tirar essa subnamespace, subcategoria, classe automóvel, andar, carro andando. Muito bem. Eu vou criar um arquivo moto.php, eu vou copiar esse. Eu vou criar um arquivo moto.php, eu vou criar um arquivo bicicleta.php. Muito bem. O arquivo moto.php vai também estar em automóvel, só que vai ser uma classe moto e o andar vai ser o moto andando. Veja bem que eu não preciso de nomes de métodos iguais para estar na mesma namespace. Eu estou botando aqui por acaso, mas eu poderia ter classes absolutamente diferentes inseridas numa mesma namespace. Então, moto andando e bicicleta, eu vou botar dentro da namespace automóvel, classe bicicleta andando, certo? No meu arquivo index, eu vou botar require-ons carro, moto e bicicleta.php. Bicicleta.php. E o que eu faria aqui seria t igual a new automóvel barra carro, t igual a new automóvel barra moto, t igual a new automóvel barra bicicleta. Claro que aqui eu não posso botar a mesma variável, t igual a mb. Eu faria assim para instanciar as minhas classes e usar aqui, claro, eu estou fazendo resumido só para a gente entender. O que eu posso fazer é trazer essa namespace em comum para um contexto atual, para um contexto global, entre aspas, usando o operador use. Então, use automóvel, que é a namespace que eu quero usar, e use automóvel as auto.
E aí, ao invés de chamar automóvel barra carros, eu dei auto como exemplo, certo? Auto, eu vou chamar aqui de auto. Auto. Assim fica mais fácil. Isso seria mais útil, é claro que assim eu até entendo que você pode achar que não tem muita utilidade. Eu simplesmente troquei o nome de um para o outro, mas eu continuei repetindo. Isso seria mais útil se nós estivéssemos trabalhando com namespaces de subseção, onde eu teria nomes bem compridos. Por exemplo, eu teria aqui automóvel barra solo barra carro barra quatro rodas barra vermelho. E isso eu teria aqui, por exemplo, em todas as minhas classes. Em todas aqui eu teria. Certo? E aí, na hora de referenciar isso, sem trocar o nome, eu teria que chamar esse mesmo nome gigante para todas as classes. Bom, já deu para ver que isso é um problema, certo? Então eu vou deixar aqui alto e lá no use eu vou botar use esse nome inteiro como auto. Certo? E aí eu vou referenciar auto barra carro, auto barra moto, auto barra bicicleta, ao invés de precisar usar todos aqueles nomes. Certo? E aí eu poderia aqui, por exemplo, usar T e chamar o método andar dentro de T. Isso vai me dar carro andando. Agora deu pra gente ver um pouco mais de utilidade nisso, certo? Até porque foi exatamente assim que eu comecei introduzindo essa aula sobre namespace. Evitar a repetição de nomes muito grandes, mas agora mesmo assim separando as lógicas da classe. Mas eu quero propor um problema já nessa aula. O que você consegue pensar sobre autoloading usando namespace onde há separação por pastas? Veja bem, eu disse separação por pastas, mas o que você consegue pensar em autoloading quando uma classe ela está inserida em uma namespace e essa namespace ela está separando as classes por pastas? Eu tenho várias pastas, eu chego até a classe e as pastas elas definem a funcionalidade da minha classe. O que você consegue pensar no autoloading de classes desse tipo? Eu quero que você pense muito sobre isso, sem pesquisar em outras fontes. Eu quero que você tente deduzir isso e nós vamos conversar sobre isso na próxima aula. Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre namespace, eu vou demonstrar a resolução desse problema, nós vamos aprofundar muito mais conceitos sobre namespaces e eu quero explorar muitas outras coisas ainda. A gente viu aqui um básico da mecânica das namespaces, mas eu quero aprofundar muitos outros conceitos e eu quero também que você pense nesse tipo de problema.